administrar tudo que tem aqui dentro de um mês e é só isso, não tem mais. Sim. Isso acontece demais. Acontece. Essa atitude sem noção é mais corriqueira, né, do que a gente imagina. Sejam muito bem-vindas ao podcast O Que Fazer, explicando para você o direito de família de uma forma clara, com foco na solução do seu problema. Seja muito bem-vinda, doutora Camila Marques. Muito obrigada. Mais um podcast juntos aqui, né, nesse projeto. E parafraseando você, seja muito bem-vinda, você que está em casa. É um prazer, né, para nós poder compartilhar tantas informações e levar isso de forma clara para essas mulheres maravilhosas que estão em casa. E um assunto que gostamos muito de falar, Sim. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Vamos com tudo. O programa de hoje veio de um vídeo que nós assistimos recentemente, em que um pai foi até a casa da mãe com várias compras ali de... Supermercado mesmo. Isso mesmo. Ele levou aquilo que ele entendia que a criança precisava e falou o seguinte: essa aqui é a pensão desse mês, você se vira aí para dar conta de administrar tudo que tem aqui dentro de um mês e é só isso, não tem mais. Sim. Isso acontece demais. Acontece. Essa atitude sem noção é mais corriqueira, né, do que a gente imagina. De fato, no vídeo mostra de forma clara que o pai fez esse apanhado no supermercado e então levou as compras para a mãe dizendo que está pago a pensão desse mês. Só que, na verdade, não é bem assim. Se essa pensão alimentícia foi determinada na justiça, em que ele tem um valor para pagar em dinheiro, ele não pode levar as compras do supermercado no lugar do valor que ele deveria pagar, né? Até porque a mãe, ela pode gastar o valor da pensão da forma que ela achar que deve. Então, não é ele que escolhe com o que ela vai gastar aquele dinheiro, né? Então, ela pode dispor da forma que ela achar melhor, desde que aquilo seja voltado para o filho, é claro. É claro. O maior erro dessa atitude é porque a pensão alimentícia não é só para alimentos. Não ele é. só levou alimentos e Sim. disse que ali tinha tudo o que a criança necessitava. O que Sim. mais que a pensão alimentícia deve abarcar aqui nessa situação? Com certeza. O cálculo da pensão, ele é muito maior do que se tem ideia. Então, não é só alimentos. Entra questão da alimentação, da moradia, saúde, educação, lazer, vestuário, tudo isso vai estar incluso no cálculo. Então quer dizer que o pai vai pagar 100% das despesas do filho? Não, não vai. Ela será dividida ali com a mãe, mas não meio a meio. Porque não existe nada mais injusto do que uma pensão dividida ao meio, né? Um custo de vida da criança dividido ao meio, né? Na verdade, para definir aquela pensão. Porque a gente precisa levar em conta qual é o valor que esse pai ganha por mês. Qual é o valor que essa mãe ganha por mês, né? Por vezes, nós nos deparamos em casos de que o pai ganhava 10 vezes mais do que a mãe. Por quê? Dividir os valores ao meio, sendo que ele ganha muito mais. Então, se ele ganha mais, ele vai pagar maior parte das despesas do filho e ela paga o restante, né? Só que nós precisamos ter em mente que se ficou determinado esse pagamento em dinheiro dessa pensão que foi muito bem calculada para que fosse uma pensão de verdade, ele não pode pagar em coisas no lugar, porque ele precisa cumprir o que ficou determinado no processo. E aí entra, né, a real necessidade de regularização judicial, porque em um acordo de boca ele vai fazer do jeito que ele quiser. Né? Nós aqui já até conversamos que acordo de boca ele não tem validade na justiça. Então, se ela combinou com ele
que ele pagaria ali todos os meses, né, R$300, e ele resolve fazer uma compra de supermercado no lugar, ela não consegue resolver aquela situação naquele momento. Ela vai precisar entrar na justiça para então regularizar a situação, para que ele seja obrigado a pagar em dinheiro. E aí, se a pensão já está regularizada, ele chega com essa surpresa das compras na porta da casa dela, dizendo que aquilo ali será o pagamento da pensão, e aí o que fazer? Entrar na justiça. Para cobrar os valores que ele deixou de pagar. Então, agradece as compras e cobra judicialmente o dinheiro que ele precisa pagar. Então, as compras viram um bônus. Agradece ali, realmente. Sim. No Instagram do nosso escritório, nós tratamos sobre pensão alimentícia frequentemente e teve uma pergunta lá, em uma caixinha que nós colocamos recentemente, que falava assim: pensão na justiça em 30% do salário dele. Só paga em compras de supermercado. Não manda o dinheiro. O que fazer? Eu vejo duas possibilidades, né, e que podem ser feitas ao mesmo tempo. Ela pode e deve entrar com processo de cobrança, né, para ter ali os valores que ele não pagou, porque se ele leva em compras e não deposita o dinheiro, é como se ele não tivesse depositado nada para ela, e de fato não depositou. Então, se está determinado em dinheiro, precisa ser pago em dinheiro. Se ele entregou em outra coisa no lugar, ela pode cobrar os valores que ele deixou de depositar. Inclusive com juros e correção monetária também. E se ficou determinado 30% do salário dele, vou presumir aqui que se trata de alguém que trabalha com carteira assinada, registrado. Veja a possibilidade de pedir para que o desconto seja feito direto do pagamento. Então, quando a empresa for fazer o acerto de contas com ele, ali no final do mês ou até no início do outro, para deixar certo quanto ele vai receber, naquele momento já se tira o valor devido de pensão alimentícia, deposita na conta que a mãe indicou ali dentro do processo e paga para ele só a diferença. Então, no caso dela, ela tem duas coisas para fazer: cobrar o que ele não pagou, com juro e correção, e ainda colocar para que essa pensão seja descontada direto na folha de pagamento, porque aí ela resolve esse problema definitivamente. Que fantástico, né? A questão do desconto na folha de pagamento, que também vale para o servidor público, né? Essa questão do desconto direto no salário dele. Então, o pai vai receber o salário dele, o RH recebe uma ordem de que a porcentagem da pensão precisa ser retirada do salário dele e enviada diretamente na conta que foi indicada no processo de pensão alimentícia. O pai não precisa nem se preocupar em depositar, porque o próprio RH já está fazendo isso. Que coisa interessante e necessária, e garante o recebimento da pensão alimentícia. E evita que situações como essa aconteçam, né? De que ele vá ao supermercado, faça uma compra do que ele acha que o filho precisa e entregue para a mãe dizendo que está pago, sendo que não está. Então, eu acredito que o melhor meio seja surpreendê-lo com uma cobrança judicial para que ele aprenda, né, a realmente pagar em dinheiro conforme ficou determinado. Porque a pensão alimentícia não é só para comida, não. Tem muito mais. E tem outro ponto também, que é sobre o desconto indevido. Às vezes, ele tem ali um valor de pensão para pagar e paga um valor em dinheiro e o restante ele faz em compras. Uhum. Ou ele compra um remédio, ou ele compra uma roupa que o filho precisou e entrega para a mãe só a diferença daquele dinheiro. Isso ele também não pode fazer. É indevido. Ele não pode fazer. Se ele quer comprar itens extras do que ficou combinado, aquilo não pode ser descontado da pensão, porque a pensão já foi calculada com os gastos que o filho tem de maneira rotineira. Então, qualquer coisa que ele compra além daquilo, ele não pode descontar do valor da pensão e entregar para a mãe só a diferença. Se ele fizer isso, ela está no total direito de cobrá-lo judicialmente, com juros e correção monetária. E ainda tem aquele negócio, né? Ele pode até ser preso por conta de uma pequena diferença que ele deixou de pagar no valor que ficou estipulado de pensão alimentícia. Eu contei um caso desse recentemente lá no Instagram, gravando ali um vídeo, em uma situação em que a criança estava no período de férias
na casa do pai e precisou de um remédio naquela situação ali. O pai comprou o remédio naquele momento, a criança terminou as férias no mês seguinte. A mãe, quando recebeu o valor da pensão alimentícia, havia o desconto do valor do remédio. Ele mandou só a outra parte ali a título de pensão alimentícia. Ele descontou o remédio que ele pagou. E isso não pode. Não pode. Se ela entra com o processo, ela consegue, inclusive, pedir a prisão dele por isso, né? E isso acontece porque a pensão alimentícia é coisa séria. Pensão alimentícia não é brincadeira. É um valor que garante o sustento e a vida digna de uma criança, que não tem como fazer aquilo por si mesma. Então, a partir do momento que ela nasce também a obrigação dos pais, né, em sustentá-la. Então, não é a obrigação só da mãe, a obrigação é de ambos. E no caso dos pais que são separados, e a mãe ficou responsável por cuidar dessa criança, ela é a administradora da pensão. Então, o pai não vai interferir na maneira que essa pensão vai ser gasta. Porque a partir do momento que ele faz uma compra de supermercado e leva para a casa dela, ele está interferindo na maneira de gastar. E se naquele mês ela tiver que levar o filho ao dentista e já estava esperando o pagamento da pensão alimentícia justamente para levá-lo. E é surpreendida com uma compra no lugar do valor em dinheiro. Como ela faz? Então, ela, mais uma vez, fica sobrecarregada por conta de uma atitude que o pai tomou ali de forma indevida. Então, ela não deve aceitar, né, que isso se repita. Se ficou determinado o pagamento em dinheiro, deve ser pago em dinheiro. E o que ele faz diferente disso, ele faz a mais. Não é descontado, não. O interessante é que quem administra a pensão, nessa situação aqui, a mãe, ela tem autonomia ali para colocar os valores nas despesas ali que o filho tem. Ela administra a parte que recebe da pensão e também o salário dela, né? E ali administra a questão do filho. E aqui vem a pergunta, o pensamento do seguinte: a mãe pode usar o dinheiro da pensão como quiser? Com certeza. Se ela é quem está cuidando do filho, se ela é quem o acompanha de perto e sabe das suas reais necessidades, ela gasta como ela quiser, desde que com o filho. É claro. Em benefício do filho. Em benefício da criança, porque a pensão alimentícia não é da mãe, a pensão alimentícia é do filho, né? Por mais que o pai ache aí que está pagando algo para ela, por mais que caia na conta dela, mas ela somente administra para o filho. Ela vai suprir ali o que o filho precisar naquele momento com aquele valor. Lembrando que a parte da criança nas despesas que são da casa também deve ser levada em consideração. Então, se essa família mora de aluguel, mora a mãe, o filho e a avó da criança, por exemplo, moram 3 pessoas, e eles pagam um valor X de aluguel, esse valor vai ser dividido por 3, neste exemplo, para descobrir qual é o valor da criança naquele aluguel. Então, a pensão, ela tem um cálculo muito mais profundo. Então, quando o pai paga aquele valor e a mãe vai escolher qual a melhor maneira de gastar, entra, inclusive, no pagamento dessas contas que são comuns, sem problema nenhum, porque ela vai usar parte daquele dinheiro para pagar parte do filho nas despesas que são gerais da casa. Se tratando de uma pensão de verdade, não essa que é determinada em uma porcentagem muito baixa, muito né? baixa, mas uma pensão de verdade. Se a mãe utilizar indevidamente aquela pensão alimentícia, o filho não está sendo bem tratado, o filho não está recebendo ali aquela pensão alimentícia da forma que deveria ser, utiliza só uma pequena parte com o filho, maqueia aquilo ali, o pai teria, por exemplo, algum meio para verificar se a pensão alimentícia está sendo empregada da maneira correta? Ele tem. Ele pode sim entrar, né, com um processo para pedir que ela preste contas daquele valor da pensão alimentícia. Mas para isso, em primeiro lugar, ele precisa pagar uma pensão boa.
Não me venha com pensão de 200, 300 reais e querer satisfação. Porque todos sabemos que é impossível sustentar uma criança só com esse valor. Inclusive, é o entendimento dos tribunais. Então, se estamos falando de uma pensão realmente alta e ele percebe que aquele valor não está sendo repassado para benefício do filho, ele pode sim pedir uma prestação de contas. Mas entenda, a mãe não é secretária do pai. Ele vai precisar pedir isso judicialmente. Não adianta ele querer pagar aí uma pensão baixa e querer que a mãe preste contas para ele o tempo todo do valor que ela está gastando, com o que ela está gastando, porque ela não é obrigada a fornecer. Ela precisa fornecer a partir do momento que o juiz a solicita. O pai não, então ela não é secretária dele. Eu já vi situações como essa. Eu me lembrei aqui de uma situação que nós atendemos, que a mãe relatou que o pai obrigava ela a mandar os comprovantes de tudo que era gasto no WhatsApp dele. Não Sim. tinha decisão judicial nesse sentido, não tinha nada, era apenas uma determinação dele mesmo. O pai impôs que o que fosse pago com pensão alimentícia deveria ser mandado o comprovante no WhatsApp dele. E eu arrisco dizer que uma pessoa como essa não faz ideia sobre os gastos que o filho tem. Não acompanha a vida do filho em absolutamente nada. Porque é uma característica de pai que paga muito pouco. Né? A gente vê, de fato, na rotina do escritório, o quanto que essas reclamações das mães chegam, né? Do pai querendo obrigá-las a pagar, a prestar contas, né? Do valor que eles pagam, e pagando muito baixo. E essas mães, por medo, né, do que pode vir, do que ele possa fazer, acaba cedendo. Mas o meio é somente ignorar. Porque, como eu disse, ela não é secretária dele. Ela não deve satisfações do gasto para ele. Ela pode até dever satisfação, mas para o juiz, na justiça. Então, se ele quiser realmente obter essas informações de como se dão os gastos da vida do filho com o dinheiro que ele paga, ele vai precisar entrar com o processo, convencer o juiz de que ela deve apresentar a prestação de contas para que então ela seja obrigada a fazer. Então não é só pedir, não. Tem o meio certo para isso. A mãe que recebe a pensão alimentícia ali representando o filho naquela situação, então ela recebe uma nova função. Ela é administradora da pensão alimentícia. Administradora da pensão alimentícia. E pode até ter um processo depois para verificar se está sendo bem empregada a pensão alimentícia, que foi o que você comentou aqui. Sim, mas para esses pais que têm essa dúvida, eu sempre costumo dizer o seguinte: o que você precisa observar numa situação como essa não é como a mãe está. Porque às vezes ele olha, cara, ela pintou o cabelo. Nossa, foi com dinheiro da pensão que eu mandei. Ah, ela saiu para tal lugar. Ah, foi com dinheiro da pensão que eu mandei. Ao invés de você observar a vida da mãe, observe a vida do filho. Então, se você manda a pensão corretamente todos os meses, observe como está o seu filho. Se ele está bem vestido, se ele está bem nutrido, se ele está indo bem na escola, se ele está se desenvolvendo bem. Porque é isso que você precisa observar. Porque a mãe, ela tem os meios de sustento dela. E ela pode muito bem suprir os caprichos que ela tem. E não usar o dinheiro da pensão para nada disso. Então, o que ele precisa observar é como está o filho. Se está tudo bem com o filho, então está tudo certo. E ele só vai saber disso se de fato ele observar o filho dele. Se conviver. Se conviver Só com o tem filho. como saber se tá com a roupa bonitinha, se tá saudável, né? Se tá nutrido, se ele tiver ali uma convivência. Eu espero que tenha, né? Já que está cobrando da mãe uma prestação de contas, eu imagino que o dever de pai está 100% feito. Utilizar os momentos ali com o filho para justamente ver, olhar o filho, se o filho está feliz, se o filho está alegre, em uma escola boa, olhar se a roupa do filho é uma roupa boa também. Se está adequada. Utilizar esses momentos. Com certeza, porque precisa deixar de ser uma briga entre pai e mãe. Precisa ser verdadeiramente um olhar duplo para os interesses da criança. Não só a mãe brigando pelo que o filho tem direito, mas o pai também oferecendo o que o filho tem direito. Então,
precisa deixar de ser uma briga de ego, um cabo de guerra em que a criança fica ali no meio disso tudo, para verdadeiramente serem pai e mãe que se importam com o filho. Muito interessante, um vídeo que repercute bastante na rede social quando é publicado situações nesse sentido. Sim. Muito bom, nosso podcast de hoje já está chegando ao final. Muito bom conversar com você novamente, trazer clareza para as mães que estão ali assistindo, ficaram até esse minuto do podcast acompanhando, sabendo do direito, o direito ali do seu filho, o seu direito também. Isso é muito valioso, muito importante para nós. Doutora Camila Marques, muito obrigado. Eu que agradeço. E assim, foi de extrema importância esse assunto de hoje, para que ela saiba, né, que ela não é obrigada a aceitar compras ou coisas no lugar do dinheiro da pensão que ficou determinado. Então, ela passa a ter conhecimento disso e isso é muito válido, né? Porque isso pode tirar ela de muitas situações complicadas. E a questão do desconto indevido também. É hora de abrir o olho nessa situação, porque às vezes vai deixando o desconto acontecer, vai deixando porque acha que é comum. Ele deu um tênis novo para a criança, descontou ali a parte da pensão, mandou só outra parte, aquela partezinha ali é devida. Não, o juiz não determinou que ele comprasse um tênis por mês para a criança. Sim. O juiz determinou que ele mandasse o valor tanto para a criança. A justiça vai verificar. Mandou o valor X? Mandou. Isso é comprovado, né? Ele consegue, com o comprovante, justificar quanto que ele pagou e está resolvido. Sim. Não vai? E, além disso, todas as mães que tiverem a oportunidade de pedir o desconto direto na folha de pagamento é o melhor meio. Faça. Quanto antes é possível. Mesmo que o seu processo já encerrou. Dá para pedir. Dá para pedir. Se o seu processo está em andamento, você sabe que ele trabalha de carteira assinada, que ele é servidor público, é bom até para o pai. Sim, ele com certeza. Não precisa ficar se preocupando em mandar naquele mês, porque o próprio RH de onde ele já trabalha faz está isso. mandando. Mas ele precisa ficar atento. Ele tem que olhar se realmente foi pago. Porque por mais que o desconto seja determinado para a folha de pagamento, não tira dele a obrigação. Se o RH não mandou naquele mês... Não mandou, ele precisa mandar ou verificar o que aconteceu. Porque senão ele pode ser surpreendido, né, com um ingresso, com tudo incluso, para aquele resort maravilhoso em que o sol nasce quadrado. Esse aí eu não quero ir, não. Vamos encerrar mais um podcast do Que Fazer. Doutora Camila Marques, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Curta aqui esse vídeo, deixa lá o seu comentário. Compartilhe à vontade esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Dá aí esse voto de confiança para esses dois advogados. Muito obrigado, até o próximo Que Fazer. Até mais, um beijo.